análise de eventos no Brasil, México e Argentina. Orientou vários trabalhos de conclusão de curso de bacharel em economia e do curso de pós-graduação em gestão fazendária e planejamento tributário. Atua na área de economia com ênfase em finanças públicas e pessoais. Chamamos então o senhor economista Alfredo Meneghetti Neto. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar me dirigindo aqui. Uma saudação especial ao presidente aqui do Conselho Poli, e saudando ele, eu saúdo também os estudantes e os conselheiros que estão aqui, e para mim é uma satisfação atender o convite feito para apresentar, junto com o meu colega, que certamente tem muito mais propriedade do que eu, muito mais profundidade do que eu, a discussão dos estados da região do Sul. Eu preparei uma matéria e, como eu tenho um voo ao meio-dia, eu vou precisar encerrar 10 horas, eu preciso sair daqui. Então, gostaria de já passar para vocês esse compromisso que eu tenho de me ausentar às 10 horas, pedindo desculpas em função do voo que estou voltando para Porto Alegre. Mas vamos então apresentar o material que eu preparei especialmente para esse evento. Esse material, inclusive, está, depois se vocês quiserem buscar esses dados, essas informações, estão na minha página, que eu vou depois disponibilizar para vocês a área específica. Bom, nós temos então Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E nós temos, como o título da palestra são os desafios, nós temos muitos desafios. E eu, estudando, pesquisando, avaliando, eu entendi que os desafios são comuns, ou seja, tanto os gaúchos, como os catarinenses, como os paranaenses têm o mesmo desafio. Quais são esses desafios? Eu, de uma forma bastante simples e, vamos dizer assim, objetiva, eu selecionei 4, dentre outros objetivos. O primeiro, que está aqui abaixo, que eu coloquei o mapa mundi, é relacionado com a balança comercial, com a questão das importações. E eu vou detalhar um a um, tá? Mas eu só quero dar uma abordagem justamente do primeiro desafio, que é a questão das nossas relações com os 3 estados, com o exterior, com a questão internacional, as importações principalmente. O segundo desafio seria a questão do clima. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, o agronegócio, embora no setor agrícola nós temos 12% do PIB, mas os efeitos multiplicadores do agronegócio chegam, dependendo da instituição, a FARSUL, que é a Federação dos Agricultores, dizem que é 40% de repercussão na economia. A Fundação de Economia e Estatística, onde eu trabalho, diz que é 35%. Mas vocês veem a dimensão do agronegócio. E não é muito diferente de Santa Catarina e do Paraná. Então, esse é o segundo desafio que eu vou abordar. Terceiro desafio, o nosso pleito com Brasília, as nossas demandas com Brasília, a nossa relação com o governo federal. Tão difícil, tão inatendido. Esse é o nosso desafio. E como o título da palestra é Desafios e Oportunidades, eu creio que esses 3 desafios, esses 4, já são desafios, ao mesmo tempo são oportunidades de nós entendermos esses desafios e buscarmos equacionar, buscarmos resolver, buscarmos fazer alguma coisa para resolver esses desafios. Né? O último, as finanças públicas. Então, esses seriam 4 desafios que eu imagino que é importante para que a gente possa trabalhar. Vamos para o primeiro, importações. Eu tenho esses dados aqui, e esses dados mostram as importações do Rio Grande do Sul. O tamanho das importações que vem da China. Uma historinha. Eu tenho
uma disciplina que se chama Conjuntura Internacional e Cenários Econômicos, onde uma aula é sobre a China. E nessa aula eu dou um vídeo que se chama China Blue. É uma fábrica onde eles fizeram um documentário dessa fábrica, e nessa fábrica é em Lifeng, em Xangai, tem 600 trabalhadores que ganham $70 por mês, e essas calças que são produzidas, que eles fazem milhares de calças, saem de lá por $4. Então, os importadores no mundo inteiro, calças Lee, Levi's, compram a $4 e vendem nos shoppings em Guatemi das nossas cidades por quanto? 200, 250, 300. Então, só para vocês verem a diferença, né, que as importações estão causando a chamada desindustrialização do Brasil. Desindustrialização. Se tu pegar um gráfico, eu não trouxe esse gráfico, mas imagine esse gráfico assim. A produção industrial brasileira vem permanecendo chata. Enquanto que se tu colocar uma variável que se chama consumo do varejo, medido pelo IBGE, ele vem tendo altas exponenciais, vem crescendo a taxas muito maiores do que a produção industrial. Ora, esse é o que os economistas chamam de boca do jacaré. O que é boca do jacaré? A boca está se abrindo justamente porque a produção industrial não recebe um subsídio, não recebe um financiamento, não recebe estímulos que deveria receber, enquanto que o consumo vem aumentando as taxas enormes, porque nós temos o Bolsa Família, nós temos incentivos, muitas vezes a política fiscal impacta no consumo, e o brasileiro teve, no período Lula, no período do início do governo Dilma, um aumento da renda, quer dizer, a economia cresceu até 2014, 2014 ela ficou estagnada, mas 2013 cresceu, 2012, 11, 2014 ficou estagnada, 2015 caiu 3,4%, 2016 a expectativa dos economistas consultados pelo Boletim Fox do Banco Central é uma queda de 3,2%. Então nós vamos ter agora uma queda de 8% acumulado. A tendência, expectativa é que a gente cresça em 2017. Mas isso, na realidade, tem uns dados que eu queria passar para vocês, o tamanho da nossa dependência do uso de componentes importados com produtos justamente produzidos no Brasil. A indústria brasileira tem um aumento, a indústria brasileira está representada aqui. Ela vem crescendo, ela tinha um uso de componentes importados de 20% há uns 4 anos atrás e agora chega a 30%. Indústria de eletroeletrônicos, hoje nós já somos dependentes em 80% de componentes importados para produzir um computador. Então, notem que isso é um desafio muito grande, porque o mercado, com essa boca do jacaré que eu falei, produção industrial e consumo do varejo aumentando a taxas exponenciais, como é que os empresários resolveram esse paradoxo? Importando. 2014 foi o ano que nós tivemos déficit da balança comercial. Significa que as importações cresceram acima das exportações. A primeira vez desde 2000 que nós nunca tivemos na balança comercial um déficit, pois pela primeira vez nós tivemos. 2015, isso foi devido também à taxa cambial, que o dólar baixou e as importações destruíram praticamente muitos empregos e muitas fábricas, em muitos segmentos. 2015, em função aí do aumento do dólar, nós tivemos aí mais exportações do que importações. Provavelmente vai continuar assim em 2016. Mas é um desafio, por isso que eu queria pontuar o nosso primeiro desafio, a questão das importações, que isso aí pega os 3 estados em cheio. Vamos para o segundo desafio, safra, tempo, clima. Choveu, deu problemas, impacta na produção agrícola, impacta no agronegócio, impacta no PIB. Esse gráfico aqui
Se fosse possível diminuir essa luz, se não for, tudo bem, mas se desse para alguém, por favor. Já foi pedido. Ah, já foi pedido, tá. Se vocês repararem que sempre onde tem uma folha, significa que teve safra boa, o PIB cresceu. Porque esse gráfico, agora melhorou, esse gráfico mostra justamente a relação da safra com o PIB. Sempre que teve crescimento no PIB é porque o clima ajudou. Agora o clima está ajudando, mas em função da crise nacional e crise internacional, nós estamos aí com problemas de queda do PIB, mas que bom, pelo menos nós não temos uma quebra de safra. Mas quando coincide crise com quebra de safra, certamente é impactante. Então, esse seria o nosso segundo desafio. Coisa que a gente depende do universo. Isso não tem como enfrentar, fazer um enfrentamento de uma forma mais adequada. Mas, efetivamente, no Rio Grande do Sul, e provavelmente, eu não tenho o gráfico do Paraná e de Santa Catarina, provavelmente também tenha impactado assim. Bom, agora vamos posicionar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu já diria que o Paraná está melhor do que a gente. Ou seja, eu colocaria Paraná em primeiro lugar, Santa Catarina em segundo lugar, Rio Grande do Sul em terceiro lugar. Em tudo. Em indicadores fiscais, indicadores econômicos e indicadores sociais. Eu coloco assim, né? Se tu conseguires fazer a taxa acumulada do volume do PIB dos 27 estados, pasma, o Rio Grande do Sul está em penúltimo lugar. Nós só ganhamos de Distrito Federal no volume acumulado do PIB. E Distrito Federal não é mérito nenhum tu ficares acima do Distrito Federal, porque não tem planta industrial, não tem agronegócio. Então, é essa situação que a gente tem. Se tu pegar e fizer esse gráfico, pois os nossos 3 estados que a gente está fazendo referência nessa palestra, Santa Catarina está aqui, até está melhor do que Paraná, Paraná está aqui, Rio Grande do Sul está aqui. Então, os dados mostram que o Rio Grande do Sul, no acumulado, ficou em 213, Paraná ficou em 276 e Santa Catarina em 284. Os melhores são Pará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso. Geralmente são estados mais novos que podem implementar tecnologia, que podem implementar investimentos, que rapidamente eles conseguem crescer mais. Então nós, os 3 estados, não estamos crescendo a taxas que deveríamos crescer. Rio Grande do Sul, se tu considerares o PIB, e eu tenho esse gráfico aqui desde 1947, então peguei dados de 1947, e vejam como nós estamos nos defasando do crescimento da economia brasileira. A economia brasileira cresceu, e claro, puxado por São Paulo é 30% do PIB brasileiro, a economia brasileira cresceu e nós estamos nos defasando do crescimento da economia nacional. Nós estamos com dificuldade, nós não estamos conseguindo crescer às mesmas taxas que eles. Agora indo para aquele governo federal, né? Para a questão da nossa relação com o governo federal. Os estados, eles têm, na realidade, e se tu pegares o bolo da arrecadação, e tu pode dividir em 2, a arrecadação das fontes, ou seja, a arrecadação direta, e depois tem as transferências que as 3 esferas fazem, que a União faz para os estados fazem para os municípios. Então, o que a gente nota é por aqui, a gente pega aqui. Então, o que acontece? A União, ela vem perdendo. Então, ela tinha 59% de tudo que se arrecadava, ficava com a União 59%, e hoje ela está com 57%, perdeu 2 pontos percentuais. Os estados tinham 34% e estão agora com 24%, perderam 10 pontos percentuais. E os municípios que tinham 6,4% estão com 18%, aumentaram 3 vezes mais. Nós estamos com um processo de perda dos estados.
é um fenômeno que isso tem que ser bem pontuado, quer dizer, bem caracterizado. Eu sou estadualista, não sou municipalista. Eu acho que nos municípios nós temos muitos problemas de recursos humanos, de falta de inteligência, falta de recursos materiais e humanos. E nos estados nós temos uma instituição maior, nós temos institutos de pesquisa, nós temos mais pessoas. Então, é dramático ver que justamente está havendo aí perdas de um ente federativo muito importante, talvez o mais importante, muito mais importante que a União. Mas muito, não tenho dúvidas, são os 27 estados. Mas é ali que está acontecendo o problema no Brasil. E isso aqui praticamente não é difundido na mídia. Eu acho que isso tem que ser dito. Agora, é uma armadilha pensar que os municípios estão bem. Não, os municípios, embora tenham aumentado a sua participação na arrecadação brasileira, eles estão mal. Estão mal porque depende das transferências dos estados. Os estados estão com problema nas suas finanças públicas, repassam menos e hoje está a crise instalada em finanças públicas, em todos os entes federativos. Então, a gente tem que pensar assim, né? É ali que está havendo o problema, é nos estados que eles estão perdendo, os estados todos estão endividados. Todos, todos. Uns estão melhores, até eu tenho um gráfico depois que eu mostro quais são os estados financeiramente melhores. A arrecadação do ICMS é fundamental porque a arrecadação do ICMS representa o termômetro do parque industrial. Quanto maior o parque industrial, maior a arrecadação do ICMS. Nós somos, o Rio Grande do Sul, nós somos o 4º estado que mais arrecada, depois nós temos Paraná e depois nós temos Santa Catarina. Então, em ordem, nós temos São Paulo, nós temos Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro. E aqui, a 4ª arrecadação é Rio Grande do Sul, depois vem o Paraná, depois vem Santa Catarina. Agora, recentemente, certamente o meu querido colega que vai falar depois, ele vai tocar nesse assunto, o Paraná já representa a 3ª economia no Brasil. Nós perdemos terreno, nós éramos o terceiro estado de maior economia e agora perdemos o Paraná. Paraná recentemente passou, mas esses dados vão até 2014. Eu não tenho os últimos dados, provavelmente essa posição aqui vai ser alterada por Paraná, deve superar. Agora, é um paradoxo no momento que tu pega um outro indicador. Quer dizer, eu falei que o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nós estamos em 4º, 5º e 6º lugar, né? Mas, se vocês pegarem a arrecadação do ICMS e dividir pelo PIB, pasmem, na realidade nós caímos várias posições. Por quê? Deveria nós estarmos em 4º lugar, 4º, 5º e 6º, porque se tu pega a arrecadação do ICMS, só a arrecadação do ICMS nós estamos nessa posição, por que fazendo o indicador ICMS pelo PIB, nós caímos tanto? Nós caímos tanto porque a gente não consegue converter o crescimento econômico em arrecadação. E esse é o gancho que eu vou fazer até o final da palestra. É isso que eu quero falar para vocês. Quer dizer, nós estamos vendo a economia crescer, mas a gente não está conseguindo converter em arrecadação. Por quê? Além da sonegação, nós temos muitas desonerações e nós temos falta de fiscalização. Esse é o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. Mas isso é o paradoxo, eu consigo explicar por essa explicação que eu acabei de dar. Se eu pego a arrecadação do ICMS e o PIB, eu vejo que em alguns estados o PIB vem crescendo a cimas maiores do que a arrecadação do ICMS. Isso aconteceu no Paraná, isso aconteceu no Paraná, isso aconteceu em todos os 3 estados isso aconteceu. O PIB cresceu mais do que o ICMS, com uma outra exceção. Agora, se tu pegas a arrecadação do PIB e do ICMS do Rio Grande do Sul, olha a defasagem que nós estamos. Isso aqui é o PIB, isso aqui é o ICMS. Essa enorme barriga significa muitas desonerações, significa falta de fiscalização. Ou seja, por que as duas variáveis deveriam estar juntas? Porque o ICMS incide em tudo. Incide na compra da cadeira, incide na compra do computador, incide na nossa vida, incide
na energia elétrica, no combustível, nos telefones. Quer dizer, enquanto que existe consumo, teria que crescer a economia e deveria crescer o ICMS, mas não cresce. Então, a gente diz a elasticidade 1, né? Vocês são estudantes de economia, certamente o economista se refere à questão da elasticidade. A elasticidade 1 significa para 1% de crescimento do ICMS, seria 1% do PIB. Isso não acontece. E é justamente esse gráfico. Esse gráfico é interessante porque eu sempre toco nesse gráfico e não tem muita gente que tem esse gráfico. Então, é interessante a gente passar para a mídia justamente essas informações. Provavelmente, eu peguei aqueles anteriores, aqueles 3 gráficos anteriores, vocês viram que as variáveis estavam muito próximas. Mas, se tu pegares os últimos 60 anos, tu vai ver essa defasagem em muitos estados brasileiros. E aí tem o perigo. E aí mora o perigo. E aí há necessidade da explicação do economista, para explicar o que está acontecendo isso. Por que isso aqui está acontecendo? Porque, teoricamente, a elasticidade de renda deveria ser 1. Pois não. Tá. Bom, queria saudar a Simone, que eu acabei de ver que está aqui, minha querida presidenta do Conselho Regional de Economia também, e talvez tenha colegas também aqui do Conselho. O Aristóteles está aqui também. Vamos pegar agora os problemas que isso aí causa. A repercussão dessa defasagem. Qual é a repercussão? Qual é a repercussão? Eu digo, déficit. Nós temos déficit crescentes no Rio Grande do Sul e provavelmente Santa Catarina e Paraná. A Miragaia também está aqui, agora que eu vi também. Satisfação, Miragaia. Nós só tivemos em 2007, 2008 e 2009 o chamado déficit zero, pelo governo anterior, do governo Ieda. Isso aí foi bom. Por que é bom que o governo tenha equilíbrio? Porque ele consegue enfrentar seus fornecedores, pagar seus fornecedores em dia e até negociar. Enquanto que quando o Estado está com déficits crescentes, e esse ano, o ano passado foi 5 bilhões, a previsão 2016 é fechar o ano com 5 bilhões, e nós estamos com pagamento parcelado no Rio Grande do Sul já há 6 meses. Existe greve no Rio Grande do Sul em função do salário parcelado. Os servidores recebem R$600, depois recebem mais R$600, até o final do mês eles ficam parcelando para poder enfrentar. Quer dizer, olha o grave problema. Bom, eu falei da capacidade fiscal dos estados, né? Pois o Ministério da Fazenda faz o levantamento da capacidade por 8 indicadores fiscais. Dívida, arrecadação, despesa com o pessoal, enfim. Aí esses 8 indicadores fiscais, eles elaboram um índice, um número. E esse número mostra que o Paraná tem uma situação melhor porque recebeu do Tesouro, recebeu uma indicação boa, uma situação fiscal boa. Santa Catarina, fraca. E Rio Grande do Sul, muito fraca, chegando a desequilíbrio fiscal. Então, essa é a situação, casualmente, dos estados que a gente está falando, que mostram justamente posições frágeis das suas finanças. Vamos pegar um item que eu acho importante, que eu toquei, desoneração. O que é desoneração? Desoneração é um incentivo que o governo dá, reduzindo a carga tributária. Por exemplo, a General Motors está no Rio Grande do Sul e ela recebe incentivo para a produção do carro Celta. Foi renovada para mais 10 anos, então ao invés de pagar 17% ou 18% do ICMS, ela não paga nada. Então ela está isenta porque tem efeitos multiplicadores na economia. Quando o governo dá isenção, quando ele faz uma renúncia, significa que ele está pensando no longo prazo que vai haver geração de emprego. Tem até um programa que todos vocês já ouviram falar, que é o Fundopem, que é o Fundo de Operação de Empresas, que justamente são incentivos que o governo dá. Só que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados que mais dão de desoneração fiscal, que mais fazem renúncia. E justamente estados que estão numa situação frágil. Bom, então, mostrei um indicador de renúncias fiscais. O Rio Grande do Sul tem desonerações de 36% do ICMS.
ele desonera. Ele poderia ter uma arrecadação do ICMS 36% maior se não tivesse as desonerações. Mas vem desonerações também do governo federal impostas, como por exemplo a Lei Candir, que é dos exportadores. Quem exporta paga menos ICMS. Então, já vem, a gente chama que é constitucional. E tem a infraconstitucional, as desonerações, que é quando o Estado concede por livre vontade, como por exemplo o Fundobem. Então, são dois tipos de desoneração, mas dois tipos que o problema que acontece é o seguinte: se tu pegares a Fundobem, Fundo de Operações de Empresa, é muito concentrado. Então, desoneração o Estado faz, o Rio Grande do Sul faz, para ter desenvolvimento harmônico em toda a região, em todo o Estado. Mas se tu dá para empresas, grandes empresas, que vão gerar emprego, mas concentra muito, e os outros municípios? E onde fica a região sul? Praticamente, e as pequenas empresas? E as médias empresas? Tu entende? Então, eu fiz uma abordagem, uma construção, uma crítica, entrando no debate, mostrando que existe muita concentração dos benefícios concedidos pelo governo do Estado. Então, não é a melhor ferramenta que o Rio Grande do Sul tem usado. E agora, isso que é o pior. Desoneração são chamados gastos invisíveis. Por quê? São protegidos pelo sigilo fiscal. As empresas que recebem, elas não são, não existe divulgação das empresas que recebem. Eu falei da GM porque a gente sabe, até que saiu num estudo do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A gente sabe, General Motors recebe, como recebe também nos Estados Unidos, é uma das que mais recebem também desonerações dos Estados Unidos. Né? Tem um estudo no New York Times que mostra isso. Mas elas são protegidas por sigilo fiscal e o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos Estados pedem que deva haver avaliação, que deve ter avaliação das desonerações fiscais, e não tem. Isso quem está falando é o Tribunal de Contas da União, que chamou a atenção à inexistência de avaliação periódica dos resultados de política. Os benefícios fiscais são gastos invisíveis protegidos por sigilo fiscal e não se faz avaliação. Então, esse é o ponto que eu queria tocar para vocês, para explicar aquela defasagem ruim que tem o crescimento do PIB e o crescimento da arrecadação do ICMS. Vamos falar um pouquinho que também é uma coisa que explica a fiscalização. Fiscalização são os postos nas estradas, que vocês sabem, postos do ICMS. Tem o posto fixo do ICMS e o posto móvel, que é uma van que eles fazem a fiscalização de trânsito. Bom, pasmem que, na realidade, nós estamos com problemas financeiros, com problemas de pagamento de pessoal, e a fiscalização vem diminuindo, os postos fixos vêm diminuindo no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 64 e hoje nós estamos com 20 e alguma coisa. Volantes. E os fixos, 13, e agora nós temos 6. Tem um, quando a gente vai para Santa Catarina, tem um, a 101, tem um que fica do lado de Torres. E do lado de Torres, ali, é o posto muito importante de ICMS. Agora, tem uma estrada praticamente paralela à 101, muito boa, que tem um posto, tinha Morrinhos, e foi desativado. Ora, o que vocês acham que o transporte ilegal está preferindo? Ir pela 101 ou por Morrinhos? Por Morrinhos. Depois de desativar, aumentou os movimentos de restaurante, de lancheria, de hotéis e etc. E foram pegos, no ano de 2015, em abril, 5 caminhões transportando arroz para Santa Catarina. E aonde que estão os postos fixos? Estão aqui, ó. Esses são os postos justamente na fronteira do Rio Grande do Sul. Aqui é o posto que eu falei de Torres. Aqui, ó. Mas, olha que nós temos cada vez menos. Agora, por que acontece isso? Eu diria assim, a minha explicação. Quer dizer, isso a Fazenda tem políticas muito adequadas, ela tem feito investimentos em tecnologia, ela faz uma leitura matricial, ela faz uma fiscalização de notas fiscais, eletrônicas, é como se fosse pela tecnologia, pelo uso da tecnologia. Ela considera, claro, isso aí é um pleito do sindicato dos
técnicos tributários de ter mais gente, né? Um pleito deles. Eu entendo isso que é um pleito deles. Agora, eu gosto de ouvir os sindicatos porque por trás desse pleito tem a desestruturação da fiscalização. E se tu tem desestruturação da fiscalização, isso é ruim. A fiscalização, eu me refiro, ostensiva. Porque se tem alguém numa estrada, certamente tu vai intimidar. Certamente tu vai diminuir. E isso não pode acontecer. Isso aí é uma coisa ruim. Eu acho que o honesto, eu acho que o cara que faz o comércio legal, ele gosta de fiscalização. Porque se ele está pagando, o outro também. É uma concorrência desleal. Se o Estado está se desestruturando e diminuindo a fiscalização, o cara que está ilegal está tendo vantagens comparativas em relação a mim, que eu sou certinho. Tu entende? Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção justamente para essa explicação, que provavelmente seja a mesma que acontece em outros estados. Bom, agora os problemas que isso ocorrem na nossa... E nós temos um dado muito semelhante, talvez os outros estados também aconteça, eu não tenho dados para fazer essa semelhança, mas eu quero crer que seja também igual. Esse aqui é o crescimento da população e a quantidade de servidores ativos nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Estão diminuindo. Aumentaram um pouquinho, mas estão caindo. Ou seja, nós temos população que está crescendo, menos funcionários, servidores públicos na educação, menos professores, menos médicos e menos policiais, brigadianos e etc. O que isso ocorre? Bom, é um Estado que está ineficiente, que não consegue honrar seus compromissos, que está com déficit, que está dando desoneração, que não está fazendo avaliação e não está repondo funcionários em atividade justamente para atender a demanda crescente da população. E eu já estou encerrando, quer dizer, eu queria agora tocar num assunto que saiu no Tribunal de Contas, o tempo de espera variando de 1 a 5 anos de pessoas que estão na fila esperando atendimento de saúde. Quem espera na pneumologia está esperando 296 dias para ser atendido. O tempo de espera é mais ou menos 42 dias. Não, ali é pessoas aguardando. Pessoas 42 meses, né? Exatamente, está esperando 42 meses. Então, aguardando o atendimento. Então, isso aqui, se tu pegares no interior, é pior ainda. Então, tu tens, e todos vocês sabem, que o atendimento de saúde no Brasil é péssimo. Bom, para já dar o contorno e a síntese final. Eu diria assim, a minha preocupação qual foi? Pontuar alguns desafios. E esses desafios também são oportunidades. E que muita coisa, claro que eu privilegiei Rio Grande do Sul, porque eu tinha mais dados de Rio Grande do Sul, mas provavelmente em algumas situações são muito semelhantes para a nossa Catarina. Isso também são dos outros 27 estados. Então, a síntese é a seguinte. Enquanto que nós tivemos ainda esses problemas que se originam das declarações, enquanto que nós teremos ainda problemas que se originam da falta de fiscalização, da falta de vontade política, nós vamos estar com crescimento menor. Nós, 3 estados. O Rio Grande do Sul está se defasando do crescimento de outros estados. Está se defasando da economia brasileira. Nós estamos dando muitas desonerações. Nós estamos ajudando, que é bom. Eu não sou contra desoneração, eu não sou contra benefício fiscal, mas ele tem que ser avaliado. Essa que é a ideia. Avaliado. Como? Bom, tu tens que ter vamos dizer assim, pessoal das universidades, neutro, que possa avaliar um benefício fiscal. Aquele benefício fiscal, para a GM, por exemplo, que teve a renovação ultimamente, será que ela está gerando os empregos necessários, adequados, pelo que ela está deixando de pagar? Porque todos os segmentos estão colaborando com a GM, estão patrocinando a produção de carrossel.
todos, isso repercute em todos, é a sociedade que está. Então, é essa pergunta que tem que se fazer. E temos que se avaliar. Quer dizer, será que isso aí está gerando mais investimentos da GM? Tu não pode tirar. Mas eu gosto do estilo dos argentinos. Não que eles sejam modelos, certamente são péssimos modelos para nós, em termos de política, em termos de desenvolvimento nos últimos anos. Mas a questão dos benefícios fiscais são interessantes, porque eles dão no primeiro momento e depois fazem avaliação. Não está tendo os efeitos necessários, eles repõem a tributação. Eles vão retomando a tributação, porque não está gerando. Isso não se faz. Não se faz porque não se faz avaliação. Então, é essa situação. O pleito de Brasília vai continuar agora com o governo Temer, certamente está estendendo benefícios da dívida. Provavelmente nós vamos acertar, alguma coisa não está aprovado ainda, mas quando for aprovado, certamente isso aí vai ser bom, vai dar um alívio momentâneo, mas é preocupante a situação da falta de condições fiscais que nós temos. E, finalmente, finanças públicas. Finanças públicas é uma situação muito difícil que eu creio que o melhor seria a gente fazer esforço no sentido de fazer com que a arrecadação do ICMS possa acompanhar o crescimento da economia através justamente daquelas duas variáveis. Isso é importante, uma turma de inteligência, por isso que eu queria finalizar chamando a atenção de inteligência. Eu acho que tem que ter avaliação, eu acho que tem que ter técnica, eu acho que tem que ter inteligência para fazer uma abordagem da forma que a gente pode expor claramente os problemas e pensar em oportunidades desses desafios. É nesse sentido que eu queria contribuir. Muito obrigado, foi uma satisfação estar aqui. Bom, agradecemos então a participação do nosso palestrante e já pedimos para ele ficar aqui à disposição junto com a nossa mesa, porque nós teremos a abertura de algumas perguntas. Será que temos tempo? Sim, né? Porque o avião espera por você. Brilhante apresentação do professor Fernando Seabra. Desculpa, eu tinha visto no Elisur de 2012, em Curitiba, na sua apresentação, comentava bastante com os meus alunos sobre a situação das finanças do Rio Grande do Sul e para onde as finanças do Paraná estavam caminhando. Eu lembro que o senhor falou que no futuro próximo o Paraná seria o Rio Grande do Sul, né, se caminhasse daquele jeito. Infelizmente estamos caminhando para isso. Eu só queria pontuar uma coisa que talvez o senhor tenha esses dados, que para a gente do Paraná, o grande problema é a previdência. A previdência tanto das cidades quanto do Estado. E isso está gerando um problema muito grande nas finanças públicas e o Estado não está conseguindo alavancar investimentos. Né? Isso queria que o senhor pudesse comentar alguma coisa. E a questão do câmbio, né? Hoje eu acordei lá, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque estavam falando que o câmbio bateu 3,12, né? De novo, a gente vai segurar a inflação com o câmbio. Segurar a inflação com o câmbio significa mais desindustrialização. Mais desindustrialização significa menos crescimento. Né? Então, o que eu chamo de efeito Miami, né? Para deixar o pessoal possibilitando as viagens a Miami. Então, eu queria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre a questão do câmbio e a questão da previdência. Bom, a previdência dos servidores públicos é uma questão vital. O blog do Darcy Francisco, que é nosso colega conselheiro, vice-presidente do Corecon, ele faz uma abordagem do regime de previdência pública que é problemático em termos de servidores lá no Rio Grande do Sul, e o gasto com o pessoal explica muito a questão dos inativos. Os inativos nós temos hoje no Rio Grande do Sul 1 para 1, e crescendo cada vez menos ativos e mais inativos. Então provavelmente nós devemos chegar aí no futuro próximo de perda de sustentabilidade justamente em função do regime que nós temos.
A questão da previdência pública é muito difícil, já se pensou fazer fundos, já se pensou em fazer com que houvesse uma contribuição maior de servidores públicos, ainda é um projeto difícil que está ainda sendo gestionado e a gente não tem uma solução. Certamente é a melhor encaminhamento resolver o problema da Previdência no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida nenhuma. Vamos passar para outra questão que ele bem encaminha, que é a questão relacionada com a taxa cambial. Quer dizer, o dólar vem caindo, vem ficando perto dos 3, isso significa ênfase nas importações. Isso significa que provavelmente, continuando assim, nós vamos chegar, quem sabe, novamente a um déficit da balança comercial. Em 2014 foi o primeiro déficit depois de 2000, quer dizer, nos últimos 16 anos nós tivemos um déficit da balança comercial. Significa que as importações superaram as exportações. Se o dólar está caindo, provavelmente o impacto vai ser o aumento das importações, o que causa desindustrialização, o que causa essa defasagem da produção industrial, porque não recebe estímulos, porque não tem estímulos para o investimento em infraestrutura, e o aumento do consumo adoidado do cidadão brasileiro, que mesmo sem ter renda, que muitas vezes mesmo sem ter emprego, ele com cartão de crédito, ele se endivida. E hoje nós temos 60% dos cidadãos brasileiros que têm alguma espécie de dívida. E o que é pior, 25% desses cidadãos são dívidas impagáveis, quando a sua dívida, o estoque da dívida chega a superar o valor do orçamento. Eu trabalho com finanças pessoais, eu sei o que é duro ter pessoas que estão inadimplentes e trazendo esse problema para dentro de casa. Vocês não queiram saber, quem é consultor de finanças pessoais sabe o que eu estou falando. É falar com famílias, com pais, com mães, com problemas de endividamento, trazendo para dentro de casa esses problemas, que foi um erro que se cometeu justamente por ter gasto a mais dinheiro que não tinha e aceitado, vamos dizer assim, caído nessa armadilha das taxas de juros e do crédito fácil no Brasil. Vou dar uma ilustraçãozinha para vocês que muito me impressionou. Chegou uma mãe, há um tempo atrás, para conversar comigo, dizendo que ela estava muito endividada, que ela queria resolver o problema. E a filha veio junto. Agora, a filha, ela não estudava e não trabalhava. Por quê? Problema de pânico. Ela tinha problema de pânico, ela não estava saindo de casa em função da situação desequilibrada da mãe. Então eu pergunto, para essas 60% de famílias brasileiras que tiveram um erro financeiro, de falta de atenção de um economista, um apoio de um economista, como estão nessa situação e como é que estão transitando as relações de pais, de filhos, de pessoas, familiares que estão nessa situação? Eu creio que nós estamos num grande problema social hoje, e os bancos estão diminuindo seus movimentos, as empresas estão diminuindo seus movimentos, justamente porque o consumo está caindo. Então, certamente é um desafio, já que o tema é um desafio que nós temos, e os economistas têm uma tarefa árdua pela frente de fazer a gestão, de apoiar, de ser o mentor desse desequilíbrio financeiro que existe. Não só nos estados, mas agora, pela pergunta dele, a gente chegou à conclusão que é também dos cidadãos. Vou passar aqui à frente, o microfone aqui para uma pergunta. Teremos mais 2 perguntas e encerraremos a parte da participação do Alfredo, em virtude do voo dele, que fica no aeroporto até 10 minutos. Meneghetti, 2 questões. Eu estava observando aquele gráfico da relação PIB e ICMS, e eu vi que o descolamento até 70, o PIB tinha um desempenho pior do que o ICMS. O ICMS estava tendo desempenho até 92. E de 92 a 98 acontece a reversão. E aí o desempenho do PIB, do ICMS, passa a ser aquém do PIB.
O que aconteceu nesse período 92 a 98? No gráfico isso fica bem claro, né? Não está mais aqui exposto, mas fica bem claro. Essa é uma questão. A outra, essa questão que você falou da dívida dos estados. É evidente que para os estados é ótimo, né, que haja uma renegociação da dívida, um alívio na dívida. Agora, a condição que o governo, na proposta do governo federal, está colocada, é exatamente a contenção dos gastos, e isso inclui a não realização de concursos públicos, né? E você tinha apresentado um gráfico ali trágico, né, que na área de saúde, educação, o diabo, né, cai o número de servidores. Ora, se eu tenho um movimento normal de aposentadorias, se eu tenho uma restrição na contração dos servidores, né, com essa questão colocada essa cláusula na negociação da dívida dos estados, eu só tendo a agravar essa situação. Ou seja, eu tenho alívio por um lado, mas eu tenho uma tendência de deterioração dos serviços públicos prestados pelo Estado. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Bom, são duas questões. A primeira relacionada com o PIB e o ICMS. Se a gente notar, certamente o PIB acompanhava, ou o ICMS acompanhava melhor o PIB. Provavelmente, se a gente fizer, e eu fiz o cálculo da elasticidade, ele tinha uma elasticidade, inclusive, superior a 1. Foi um período bom, que não havia tanta imposição do governo federal para a Lei Candir, não havia tanta, vamos dizer assim, pressão para que os estados concedessem através da lei das exportações, quem exporta tem isenção, e elas começaram a se intensificar, a guerra fiscal começou a se intensificar, os estados, querendo atrair mais empresas, começaram a dar exonerações, benefícios fiscais, e houve justamente essa barriga, essa defasagem do crescimento do ICMS e do PIB. Eu acho que se a gente pegar a política fiscal através das exonerações, é possível a gente identificar o que o Miragaia bem olhou, justamente os períodos onde houve um aumento nas exonerações e quando, infelizmente, saiu daquela era boa que o ICMS podia acompanhar o PIB. Eu creio que com o aumento das exonerações, tu explicaria. Eu não sou fiscalista, eu acho que tem, vamos dizer assim, pessoas, técnicos que são fiscalistas, que deveriam fazer com que o Estado tivesse uma fúria fiscal, tanto é que eu trabalho em Miragaia, lá no TART, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de Porto Alegre, e nós recebemos recursos voluntários de contribuintes que se sentem indignados pela cobrança indevida até, por isso que eles fazem esse pleito dos recursos voluntários, e eu faço a análise. Então, hoje, já se dá muita razão para contribuintes, existe um tribunal íntegro que faz uma análise do pleito do contribuinte. Eu acho que esse é um encaminhamento que a gente poderia ter efetivamente para não ter essa chamada fúria. Eu não faço isso, mas um detalhe, no momento que o governo concede desonerações fiscais, eu acho que tem que ser avaliado. Porque se está havendo concentração, e não é o espírito da legislação, tá? Desonerações fiscais é desenvolvimento harmônico. É fazer com que todos tenham acesso a benefícios fiscais. É fazer com que pequenas e médias empresas também, não estou tirando das grandes empresas, mas elas também podem ter acesso aos mesmos benefícios que as grandes empresas. É nesse sentido, porque eles são gastos invisíveis. Se a gente não trabalhar e dar ênfase e pontuar desonerações, eu acho que fica uma coisa assim, quer dizer, quais são os problemas que nós temos? Bons problemas passam por aqui. Você sabe que nos Estados Unidos, Miragaia, o New York Times também sabia que havia sigilo fiscal nas empresas que recebiam benefícios fiscais nos Estados Unidos. E eles fizeram uma frente de trabalho de 9 meses buscando as empresas que eram protegidas do sigilo fiscal. Mas elas buscaram exatamente e divulgar. Eu acho que o primeiro passo é dar... acho que tem que ser respeitado o sigilo fiscal, mas que tem que ter uma variação para uma turma de inteligência para fazer um cálculo do benefício que essas exonerações estão fazendo, porque ele é suportado por todos os segmentos. Essa que é a questão. E a segunda questão que bem o Miragaia fala
é do provável cenário tempestivo, cenário péssimo, cenário triste, cenário dramático, cenário que o Estado brasileiro ele é intensivo em recursos humanos, é intensivo em trabalho. Ele não pode perder funcionários, porque representa justamente o atendimento, o serviço público. Por isso que a gente diz que o setor público é intensivo em trabalho. O setor privado ele é intensivo em capital, ou seja, ele pode desenvolver a tecnologia e pode ter produtividade. Agora, não o setor público. O setor público precisa de ter o professor, precisa de ter o médico, precisa ter a segurança pública, pessoas. Então, isso é dramático. Eu acho que bem o olhar do Miragaia pontuou muito bem que é uma questão fundamental, abertura de concursos, fazer que a gente tenha mais funcionários. Agora, tem um detalhe, vocês podem pensar, pô, mas esse professor está buscando mais gente, nós já temos um Estado inchado? Não. Estado brasileiro, comparado com outros países, Estado brasileiro, nós temos em torno de 12% de funcionários públicos em relação à PEA, População Economicamente Ativa. 12% são funcionários públicos, tá? Os 3 níveis, né? Dos 3 Federal, níveis. estadual e municipal. Dos 3 níveis, servidor público. Em relação aos outros estados, aos países, certamente vocês conhecem esses dados, nós estamos falando alguma coisa de 20% a 30% a 40% como a Noruega. Nós não temos um número, uma quantidade grande de funcionários públicos. O que nós temos? É gente nas atividades meio e pouca gente nas atividades fins. A gente tem gente na secretaria, a gente tem gente dentro das repartições e pouca gente prestando serviço público lá na ponta. É o professor, é o médico, é o brigadiano e é o policial. Esse é o problema. Falta gestão pública e falta inteligência. Vamos passar então para a nossa última pergunta dessa manhã. Vou preparar o microfone. Bom dia, Juarez Felizão, presidente da Federação do Sindicato de Economistas do Paraná. Concordo com a explicação do professor, só queria apontar o seguinte: hoje está dando muito enfoque à terceirização do serviço. Então, existe terceirização nas companhias de saneamento, quase todos os serviços são prestados por terceiros. Daí você tem um fundo de pensão que está a perigo porque não tem a renovação da massa, né? Você tem que ter novos pessoas com menores idades para manter um fundo de pensão realmente ativo. E outra coisa, até no Exército, nas Forças Armadas, existe essa terceirização. Se você pegar o quadro de oficiais médicos, por exemplo, do Exército, da Aeronáutica, você vai ver que é em torno de 30%, o restante é terceirizado. É com aquela contratação temporária de 8 anos. Então isso realmente está prejudicando muito a economia e o desenvolvimento vamos dizer, a questão da previdência é realmente prejudicada por esse serviço terceirizado. Muito obrigado, ótima questão. A terceirização é um problema no serviço público, é um remédio paliativo, né? Agora, eu vejo junto com a terceirização, e o setor público ele se arma dessas ferramentas justamente para atender melhor o cidadão, que é o que paga. Agora, tem um detalhe que, junto com a terceirização, que eu queria fazer um comentário rápido, né? Que é a questão dos cargos de confiança. Eu acho que os servidores públicos têm que ser de carreira. Cargo de comissão, e a gente viu nesses últimos anos crescer em todos os níveis estaduais, em todos os níveis municipais e da União, isso significa que o servidor, ele é do partido, ele é militante, então ele ocupa cargos importantes. E a gente tem uma estatística que eu quero compartilhar, justamente a última informação que eu queria passar para vocês. Uma estatística do Ministério do Planejamento, Tadeu, que teve no Rio Grande do Sul, na Secretaria do Planejamento, dando uma palestra que muito me chamou a atenção. Você sabe que o setor público tem gastos, e esses gastos são programas públicos, é tudo orçamentado, né? Cada programa tem seu indicador. Por exemplo, a construção de hospital, que é um programa, tem um indicador que é o combate à mortalidade infantil,
né? Então tem um indicador. O gestor público faz a gestão deste programa. Então, em nível federal, nós temos feito esse levantamento pelo Ministério, foi feito 290 programas públicos. E eles fizeram um monitoramento, fizeram um cálculo. Como é que o gestor público está fazendo o monitoramento? Ora, se chegou à conclusão que 50% destes programas, o gestor público não está entendendo como é que se faz o monitoramento. O gestor público não sabe, não consegue entender que o efeito da construção de hospital pode ser nulo no índice de mortalidade. Por quê? Porque o índice de mortalidade, que é quantos morrem no primeiro ano de vida, e no Brasil nós estamos em 10 mais ou menos, 10 coisa assim, morrem antes de atingir o primeiro ano de vida, que é péssimo, mas a construção de hospital, ela pode não ter impacto naquele município que foi construído, naquela cidade que foi construída, porque o índice de mortalidade é muito mais complexo e tem a ver com saneamento. Se a gestante, se a mãe não tem saneamento na sua cidade, não pode ter um preparo adequado do seu neném. Outra coisa, tem a ver com a educação. Se a gestante, se a mãe não tiver uma educação adequada, ela não pode entender a questão de uma dor de barriga, de uma febre, de uma gripe. Ela acha que não é nada. Quanto mais qualificado tem, mais condições tu tem. Então, existe a necessidade, essa é a última fala que eu queria fazer, com a necessidade do gestor entender que é tudo relacionado. Os programas e os indicadores têm que estar relacionados. Por isso que eles não estavam entendendo que a construção de hospital pode não ter impacto no índice de mortalidade, porque existem muito mais programas integrados que mostram, que refletem o comportamento do índice de mortalidade do que simplesmente a construção de hospital. 50% dos programas públicos não tem uma gestão pública adequada. Mais uma vez, falta no Brasil gestão pública e principalmente inteligência para a gente poder pegar esses dados e entender melhor a realidade dos 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Muito obrigado. Convidamos a Simone Magalhães, representante do Corecon Rio Grande do Sul, para entregar o certificado ao Alfredo. E já deixamos aqui, Alfredo, nossos agradecimentos, desejando você uma boa viagem, um bom retorno ao Rio Grande do Sul.